Oi, eu de novo, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês um pouco da minha vida, da minha trajetória até aqui, meus 27 anos. Esse vídeo foi uma indicação de uma inscrita aqui do canal, inclusive te agradeço muito, eu achei o máximo, porque vocês não conhecem muito a minha trajetória, quem eu sou, de onde vim. Eu acredito que esse vídeo vai fazer com que nos aproximemos mais enquanto inscrito e enquanto criadora de conteúdo aqui do canal. Outra coisa que eu acho muito interessante também fazendo esse vídeo é que através deles vocês vão conseguir entender o porquê de repente eu dever tanto assim. E antes de prosseguir, eu vou pedir que, se você quiser, se inscreva no meu canal, é importante para o crescimento dele. Deixa o seu like no vídeo, seu comentário, eu consigo ler todos porque ainda é um canal pequeno, então me valoriza por enquanto. E também, se você não gostar do vídeo, deixa seu dislike e me conte por que você não gostou, tá bom? Então agora eu vou começar a minha história. Eu sou Nana, podem me chamar carinhosamente de Nana, você que é meu inscrito, esse é o meu apelido, e eu nasci na cidade chamada Ubaitaba, no interior da Bahia. Então nasci em Ubaitaba, mas eu fui criada mesmo no interior, ainda mais interior, na zona rural. Eu fui criada pela minha avó até os meus 7 anos, é por isso que por ela eu nutro um carinho muito grande. Minha mãe precisou sair do interior para ir a Salvador trabalhar, porque é muito comum isso, né? No interior as pessoas mudam para a capital ou para uma outra cidade, um outro município, estado, para conseguir mudar de vida através do trabalho. Eu fui criada pela minha avó, juntamente com a minha irmã e meus 3 tios, que também tinham uma idade parecidas com a nossa, assim, bem próximas. Depois de um tempo, minha mãe volta de Salvador, entra na igreja, né, se torna cristã e ela se casa com um rapaz. Esse rapaz, então, eu considero até hoje como meu pai, foi quem me criou mesmo, criou a minha irmã também. E aí a gente muda da zona rural e vai para a zona urbana, que é Ubaitaba, a cidade onde eu nasci. Então, a partir dos 7, 8 anos, eu volto a morar em Ubaitaba, a cidade onde eu nasci, como eu já falei. E aí lá, nós passamos várias dificuldades, inclusive eu quero dar uma pausa para dizer o seguinte para vocês. O intuito desse vídeo não é que vocês tenham pena de mim em hipótese alguma, eu não sou uma coitadinha, tá bom? Eu estou apenas contando a minha história, só isso. Nós moramos então agora, passamos a morar na cidade de Ubaitaba, somos evangélicos, frequentamos uma determinada igreja lá em Ubaitaba e assim, desde sempre muita dificuldade. Moramos em várias casas que na verdade eram barracos mesmo, feito de tábuas, não tinha saneamento básico, fazíamos nossas necessidades em qualquer local, que eu não vou falar nem aqui. E aí depois mudamos para um lugar, um outro bairro que já estava começando a se desenvolver mais que o outro lugar, o outro bairro que morávamos. E aí então, acendi a luz. E aí então, nós passamos várias dificuldades. Meu pai era o que a gente chama de canteiro, se eu não me engano é canteiro, que é aquela pessoa que faz brita, paralelepípedo, esse tipo de coisa que existe em asfalto. Então é um trabalho super insalubre, porém o salário é muito medíocre, sério. E minha mãe trabalhava como doméstica e eu e minha irmã como babás. E eu uso aspas para falar babás porque eu fazia tudo menos ser babá dos filhos das pessoas. Então eu ia para suas casas, lavava vasilha, limpava a casa, passava roupa, lavava roupa se possível, menos tomar conta dos bebês delas. E eu ganhava assim uma mixaria por mês, na época, antes de 2007, uns R$ 30. Era mesmo, na verdade, escravidão, eu diria. E a minha irmã, por vezes, morou na casa de outras pessoas a troco de comida, de roupa, de viver um pouco melhor do que o nosso pai e nossa mãe podiam nos oferecer. Na sua maioria, o nosso café da manhã se baseava em café preto mesmo e farinha. Eu acredito que muitas pessoas que, se um dia verem esse vídeo meu, que moram na Bahia, alguma coisa assim, ou que sejam realmente pobres, tanto quanto eu era, vão se identificar. Eu não tenho medo de falar pobre mesmo não, tá, gente? Foi o meu local de fala e ainda até eu acredito. Então nós comíamos mesmo café com farinha, às vezes escaldava esse café com farinha, virava um escaldado horroroso e comíamos muito felizes. Inclusive eu tive uma infância muito feliz, apesar das dificuldades. Na igreja não tínhamos muitas roupas, nós tínhamos roupas doadas pelos irmãos da igreja, por outras pessoas. Quando tinham eventos, congressos e festas, por vezes eu e minha irmã não íamos, porque a minha mãe, sendo adulta, tinha vergonha, né, que fôssemos, e ela tinha razão. Por mim e pela minha irmã, íamos tranquilamente. Quando tinha festa também de casamento, nós íamos, nossa, adorávamos, comíamos muito. Inclusive eu lembro que uma vez teve uma festa de uma amiga minha querida, ela era minha regente na época, ela vai saber quem ela é, se um dia ela vir esse vídeo.
Nós saímos dessa festa com 6 pratos empilhados assim de bolo. Eu, minha irmã e uma amiga minha, porque eu tenho um carinho muito enorme também. Então essa foi a minha infância. Uma infância super difícil, é algo super comum na maioria dos brasileiros, então por isso que eu falo pra vocês que eu não sou uma coitadinha. Se vocês observarem o meu histórico, eu ainda tive uma vida muito melhor que muitas outras pessoas no Brasil, inclusive hoje. Então não se espante quando eu disse que eu era muito pobre ou que eu comia café com farinha, que na verdade essa é a realidade ainda de muitos brasileiros. Então essa foi a minha infância, mas tinha um detalhe muito bacana que eu consigo perceber até hoje. Eu tinha uma mente muito avançada, eu não sei explicar, mas eu tinha. Eu sabia que aquela situação não era a que eu queria pra minha vida pra sempre. Eu lembro que eu morava em um barraco e o meu barraco tinha apenas 3 lados, né? O barraco tem que ter o quê? Uma casa? 4 lados. O meu tinha 3, por quê? Um dos lados era, na verdade, a parede de um dos nossos vizinhos. Eles tinham uma casa de tijolo e essa parede deles era a nossa parede também. Nossa casa não tinha saneamento básico também neste local, mesmo sendo um bairro desenvolvido. E depois de um tempo, a prefeitura de Ubaitaba criou um projeto de saneamento básico e aí nós ganhamos um banheiro. Então, a nossa casa era toda de madeira e nós tínhamos um banheiro de tijolo pela primeira vez, com tijolo, com massa, tudo certinho. E aí passamos então a ter saneamento básico. E aí a gente cresceu ali naquele local, eu sempre tive muita vergonha, eu tinha vergonha, falo pra vocês de verdade. Eu sabia que aquela vida não era a que eu queria. Aí eu sentava na frente do meu barraco, do barraco dos meus pais, e eu olhava pro horizonte, eu olhava após as árvores que eu tinha assim, que estavam no meu campo de visão. E eu pensava, nossa, o que será que tem do outro lado dessas árvores? Eu quero conhecer o que tem do outro lado dessas árvores. Então, assim, pode observar então que já era a minha mente mesmo desenvolvida. Eu sabia que aquela não era a realidade que eu queria. Então, eu tinha vergonha. Eu lembro que minha mãe tinha uma amiga, que inclusive hoje é falecida, que foi minha primeira professora, inclusive, que ela sempre levava pra gente alguma marmitinha de uma comida gostosinha. Carro de propaganda, parou. E aí ela mandava marmitinha pra gente de uma comida gostosa que ela tinha feito. E ela pedia pro filho dela mais velho levar. E esse filho dela mais velho, eu tinha vergonha dele. Pensa, eu era adolescente, ele era jovem já fazia parte do grupo de jovens da igreja, eu tinha muita vergonha. Eu lembro que ele chegava lá na minha casa, eu estava passando pano com o pezinho mesmo, tá? Passando pano, fazia tudo. E eu morria de vergonha, mas pegava aquela alimentação e eu sabia que aquilo não era o que eu queria. E aí eu sempre gostei muito de ler. Desde pequena eu lia muito. Eu lembro que eu lia a Bíblia pro meu pai. Eu lembro que eu li Apocalipse muito nova, me traumatizei. Então eu sempre gostei de ler. E na escola foi um lugar onde eu me sentia muito acolhida. Eu sou deficiente, para quem não sabe. Eu tenho umas pernas levemente tortas. Eu digo levemente porque hoje eu fiz cirurgia. Com 15 anos eu fiz cirurgia, mas eram muito cambotas. Então a tendência seria os meus coleguinhas criticarem de mim, rirem de mim, praticarem mesmo discriminação. Mas eu tentava ser inteligente, eu estudava, eu tentava me destacar pela inteligência. Então as pessoas acabavam esquecendo esse meu lado físico e focavam apenas na minha inteligência. E aí, na escola também, eu encontrei vários professores que me ajudavam com questões financeiras mesmo. Às vezes tinham um passeio, pagavam pra mim o passeio, porque eles verificavam, acredito, com certeza que eu tinha potencial. E a minha irmã também tinha potencial de crescimento, mesmo não tendo condições financeiras. E aí, eu acredito que é inclusive por isso que eu quis me tornar professora, porque eu sei que a gente não consegue mudar o mundo completamente, mas a gente consegue mudar pelo menos a vida de um ser humaninho, um aluno que seja, isso aí já vai ser suficiente, não tem dinheiro no mundo que pague isso. Enfim, então o tempo foi passando e aí em 2007 meu pai vem para o Espírito Santo, que é onde eu moro hoje. Ele vem na nossa frente, ele fica por aqui 2 meses, arruma um serviço como ajudante de pedreiro e 2 meses depois eu venho juntamente com a minha mãe e minha irmã. E assim, isso aí é muito comum, como eu falei pra vocês, não sou coitadinha, porque essa é a realidade de muitos nordestinos. Os nordestinos têm mesmo essa coisa de saírem lá do Nordeste e virem para a região Sul, Sudeste, para tentarem melhorar de vida através do trabalho. Então nós viemos para cá, para o Espírito Santo. Chegando aqui, meu pai se torna ajudante de pedreiro, minha mãe doméstica e eu novamente vou ser babá em uma casa. E aí lá eu faço de tudo, trabalho, primeiro eu estudo pela manhã e à tarde eu vou para casa dessa pessoa. Mas tudo na vida tem um porquê. No momento em que a gente passa, a gente não entende, mas tem um porquê sim.
Primeiro, com 13 anos, trabalhando nessa casa, ganhava na época, em 2007, R$ 120. Eu ia todos os dias, saía da escola e ia para lá e ganhava R$ 120 para fazer tudo também. Só que essa pessoa me apresentou a uma outra pessoa que foi assim um divisor de águas na minha vida. Ela tinha uma amiga que mexia com essas questões de INSS, de médicos, e eu tinha já 15 anos, ainda não 14 na verdade, ou 13, e ainda não tinha feito uma cirurgia. Então eu viveria assim para sempre com as pernas bem tortas mesmo, cambotas. E essa pessoa então começa a entrar com providência em relação a médico, me apresenta médicos, eu faço vários exames. E aos 14 anos, no final de 14 anos, eu faço a minha primeira cirurgia na minha perna direita. E aos 15 anos eu faço a minha segunda cirurgia na minha perna esquerda. E além disso, essa pessoa também me leva ao INSS, tenta um benefício do governo para pessoas com deficiência. E aí aos 14 anos, na primeira vez é negada, e aos 14 anos eu consigo esse benefício do INSS, né, que é o BPC, que é um benefício para pessoas com deficiência. Não é uma aposentadoria, eu não recebia 13º e também eu não podia fazer empréstimo, ainda bem, senão teria mais empréstimo ainda. E quando eu comecei a receber esse salário, ajudou bastante em casa. Então, mesmo depois que eu comecei a receber o salário, a minha vida não mudou muito em relação a luxos, claro, salário mínimo. Mas já ajudou em casa, no aluguel, na alimentação. Então, assim, enquanto eu tinha salário, o BPC, eu ajudava em casa, os meus pais. E, novamente, eu não estava feliz com aquilo. Eu não queria, eu sempre tive uma visão muito ampla disso mesmo. Eu não queria viver para sempre sendo sustentada pelo governo. Ressalto que é um direito do deficiente, se ele não tiver condições e nem a família, ter sim esse benefício. Mas na minha situação, para mim, eu prefiro trabalhar e conseguir mais. O salário mínimo é pouco demais, o nome já diz, é salário mínimo. As pessoas deviam receber mais, é muito pouco. Na verdade, a minha deficiência não exigia de mim remédios, exames caros. Há deficientes que precisam muito de remédios caros e tudo mais. E o salário mínimo sequer cobre. Mas eu preferi continuar lutando para receber mais. Inclusive, eu recebi várias críticas quando eu comecei a estudar. Eu tinha um benefício, mas eu continuei estudando. Terminei o meu ensino médio. No ensino médio eu fiz curso de inglês pelo governo do estado do Espírito Santo. Não paguei nada por isso. Depois eu entrei no curso de administração pelo Senai, um curso técnico de administração. Foi a primeira turma de 2012, se eu não me engano. E aí eu só saí do curso faltando 2 meses para acabar. Inclusive eu não consegui pegar o diploma porque eu passei na faculdade de letras em uma universidade federal aqui do Espírito Santo. Então eu tive que abandonar o curso porque era no mesmo horário. Então eu continuei estudando porque eu sabia que eu não queria um salário mínimo para mim, para o resto da minha vida. E aí eu tive várias críticas, inclusive dos familiares, que diziam que não sabiam o que eu queria da minha vida, que eu já tinha um salário mínimo, que eu não precisava trabalhar para ganhar esse salário mínimo e eu estava procurando moda, inventando moda, que eu queria ser professora. Ser professor não tem muita valorização, na verdade, no país, né? É uma profissão nobre, nós formamos outros profissionais, todos os outros, mas nós não somos devidamente valorizados. E na minha família não foi diferente. Eles diziam o que eu queria da minha vida, querendo abandonar o benefício que eu ganhava de graça para me tornar professora. Mas mesmo assim eu ignorei porque eu sabia o que eu queria da minha vida. Fiz faculdade, terminei a faculdade. Depois de 1 ano que eu fiz faculdade, eu fiquei desempregada, eu não consegui emprego, mas como eu tinha um benefício já me ajudava. Então, na faculdade só não foi pior a minha situação financeira porque eu tinha o meu salário mínimo. Porque aos 18, 19 eu saí de casa e fui morar sozinha. E depois fui morar perto da faculdade também. Então isso me ajudou a pagar um aluguel, a me alimentar, mesmo que precariamente. E foi isso. Então fiz faculdade, me tornei professora de língua portuguesa. Inclusive hoje eu sou professora de língua portuguesa. E eu vou dividir essa minha história em 3 vídeos. No próximo vídeo, então, eu vou te contar quando eu me tornei professora efetiva aqui do município e as merdas financeiras que eu fiz para eu chegar onde eu cheguei em relação à dívida, tá? Mas eu acredito que essas merdas financeiras que eu fiz, eu peço desculpa pela expressão, é por conta do meu contexto, da minha trajetória de vida. Pensa, uma menina que não tinha nada na Bahia, claro que não é justificativa, mas é o meu contexto, o que eu fiz. Não tinha nada na Bahia, de repente eu venho para o Espírito Santo, primeiro eu ganho um salário, continuo ajudando em casa e depois eu passo a receber R$ 2.300 aproximadamente. Eu comecei a achar que eu era uma pessoa rica, porque se compararmos em relação ao que eu era na Bahia e ao que eu comecei a receber R$ 2.300 aproximadamente, eu realmente me tornei uma pessoa rica.
E aí eu comecei a fazer tudo que não deve ser feito, tá bom? Então essa é a minha história por enquanto. Nos próximos 2 vídeos eu te conto o restante. Eu espero que você goste. Me conta aqui embaixo se você quiser um pouco da sua história também. Vou ficar muito feliz em poder ler a sua história. E eu te espero no próximo vídeo. Beijo!